muito boa tarde a todos aí. Eu, eu sou o pastor Hermes Seda, nós estamos aqui em Guarapari, no Espírito Santo, onde Deus tem trabalhado, tem operado nas nossas vidas, e me sinto muito honrado de estar aqui no PAP, no Pastor Amando Pastores, no meio de grandes levantados por Deus, né? Coisa boa é estar no meio de grandes, né? A gente sempre escuta que nós precisamos andar com pessoas que sejam muito melhores do que nós, e é assim que eu me sinto nessa tarde aqui, né? Pequeno, aqui de um estado pequeno, né? Que a gente ouve pouco falar, e, e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje, nessa missão que é o PAP, Pastores Amando Pastores. Finalmente, alguém precisava amar esses pastores, né? Porque cada, 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 cada vídeo que eu ouço, alguns pregadores falando, e citam sempre que os pastores são muito solitários, né? São muito carentes, né? São muito necessitados de carinho, de uma palavra, de um ombro amigo. E aí agora nós temos o PAP, né? Que é uma fonte de vida, uma fonte de alimento vindo do céu direto para as nossas vidas. E a gente tem estado aqui participando, ouvindo, né? Quero agradecer a Deus pela iniciativa, aí partindo do Bispo Maurílio, do Pastor Tiago, do Paulo Lima, porque eu estou observando que essa iniciativa tem alcançado a vida de muitos pastores, inclusive a minha, nesse tempo de muitas dificuldades. O pastor Paulo Lima, ele vinha falando comigo: Hermes, eu vou reservar um momento para você dar uma palavra, para você falar um pouco daquilo que vem acontecendo com você, aí no seu estado, aí o trabalho que vocês vêm fazendo pelas famílias, né? E conversando um pouco com ele, eu estava pensando o que eu poderia dizer aqui, o que eu poderia acrescentar aqui no PAP, que já não tenha sido acrescentado por homens assim, homens de Deus, que eu vejo aqui passando pelo PAP. Então, eu estava pensando, mais um que estou pensando nesse momento difícil que todos estão passando, né? E ninguém ficou livre desse momento, o mundo inteiro passando por essa situação difícil de pandemia. E há uma preocupação hoje muito forte nos pastores que estão diante de igrejas, diante de ministérios muito grandes, que é o começar de novo, que foi isso que a pandemia fez com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, ouvindo bem. Bem. Todos nós estamos sendo desafiados a começar de novo. Todos nós fomos desafiados a reiniciar, a resetar e reiniciar naquilo que andam chamando de novo normal. Então, assim, para mim não está sendo diferente, né? Eu fui obrigado a parar também. Eu parei aí logo que virou o feriado de carnaval, nós fomos obrigados a parar completamente. Eu tenho 2 segmentos de trabalho, né? E nós fomos obrigados a parar completamente. E eu diria o seguinte, que eu continuo parado assim em 85%, eu continuo parado completamente, com uns 15% assim em ação, tentando fazer as coisas voltarem a acontecer. Então, eu gostaria de colocar o tema dessa palavra nessa tarde sobre começar de novo. E para compartilhar um pouco desse começar de novo com você, eu queria escolher uma palavra que está lá em Jeremias 17:10. Antes de falar na palavra, eu gostaria de orar. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta tarde, Senhor.
Nós precisamos de Ti, nós precisamos da palavra que ela venha do Senhor e não do pastor Hermes. Fala conosco, Senhor, nos detalhes, nos dê dica, nos dê ânimo, nos dê do Teu Espírito, Pai. Nós somos extremamente necessitados de Ti e cada um de nós está começando de novo. Está sendo levado a começar de novo. Fala conosco, Deus, nessa palavra, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 17:10, ele nos traz a seguinte palavra, um versículo pequeno, mas que fala muito nos nossos corações. Ele é um versículo que tem me acompanhado a minha trajetória com Cristo, que é desde que eu nasci. E até antes de mim, toda a minha família, ela tem uma caminhada com Cristo, uma caminhada com Deus. Então, Jeremias 17:10, ele diz assim: eu esquadrinho seu coração e provo até os seus pensamentos. E isto para dar a cada um o fruto, o resultado, a recompensa, de acordo com as tuas atitudes, de acordo com as tuas ações. A minha história, ela não começa em 1970. Eu quero compartilhar um pouco da minha história para trazer esse evangelho para a prática. A minha história ela não começa em 1970, quando eu nasci. Eu sei que eu tenho cara de uns 35, mas eu já tenho 50. Então, a minha história ela começa antes de mim, há 161 anos atrás, quando o meu tataravô, lá na Itália, ele nasceu. O meu tataravô ele nasceu há 161 anos atrás, lá na Itália. E aí, por volta dos seus 34 anos, 34, 36 anos, ele precisou tomar uma decisão. Tinha uma crise muito forte, que abalou toda a Itália, que abalou muito as regiões. O meu avô, ele tomou a decisão de ir embora do país. Ele tinha 3 filhos. Ele saiu da Itália e veio para o Brasil, numa época que o Brasil estava sendo colonizado, estavam oferecendo terras para as pessoas. Há 161 anos atrás, eles eram cristãos, um filho de 9 anos, um filho de 6 anos, um filho de 1 ano. Ele deixou tudo para trás e seguiu em frente, numa direção diferente, esquecendo tudo que estava para trás. Ele nunca mais voltou para a Itália. O filho do meio, de 6 anos, ele é o meu bisavô. O meu tataravô era Giovanni Seda, casado com Greca Zucca. E trouxe 3 filhos. O filho do meio, de 6 anos, era o meu bisavô, Venâncio Seda, casado com Maria Mariane. Quando eles chegaram no Brasil, eles implantaram uma igreja há 131 anos atrás, e hoje tem uma escola anexada a essa igreja. Então, ali, a minha bisavó, casada com Venâncio Seda, ela era parteira, e na casa deles, na família deles, eles sempre tinham amigos reunidos, familiares reunidos, pessoas que trabalhavam com eles. Então, eles tiveram uma história tremenda aqui no interior do estado, há 131 anos atrás. Eles foram pessoas que viveram desafios muito grandes. O meu tataravô deixou tudo para trás na Itália e nunca mais voltou. Quando chegou no tempo do meu bisavô, eles precisaram enfrentar a febre amarela, porque eles viviam. Aqui tem o Rio Doce, que corta o interior do Espírito Santo, que divide a capital dos interiores do Espírito Santo, na região norte. E eles precisaram, depois de um certo tempo que eles chegaram da Itália, cruzar o Rio Doce e entrar nas matas, porque o governo estava oferecendo terra para eles.
Então, eles viveram esse desafio, eles tinham medo de cruzar o Rio Doce, porque a febre amarela, nessa época, matava muito. Então, eles enfrentaram esse desafio, foram para o interior, onde eles instalaram essa igreja, que está lá até hoje. O meu bisavô, eles geraram o meu bisavô, Venâncio Seda, com Maria Mariane, eles geraram o meu avô, João Seda, casado com Aurora Brumati. O tataravô, ele se envolve no grande desafio, na grande experiência de vir para um outro país. O bisavô, ele se envolve num outro desafio de cruzar o Rio Doce, enfrentando a febre amarela e desmatando uma região para receber um pedaço de terra para criar sua família. Quando chega no meu avô, o meu avô, com 10 filhos, ele perdeu a esposa. Ele se casou novamente com uma outra mulher viúva, que tinha 5 filhos, e aí, com essa mulher viúva, que tinha 5 filhos, ele gerou mais 3 e criou 18 filhos. Então, o meu avô gerou a minha mãe, Maria de Lourdes Seda, que se casou com Hermes Marcelino. Eles viveram... Maria de Lourdes Seda casou com Hermes Marcelino, que me gerou. Eu nasci na roça. Eu nasci numa fazenda. Né? Eu nasci numa fazenda. E o que a gente pode esperar de pessoas que trabalham com fazenda? Né? Naquela época, os pais não tinham uma cultura de estudar os seus filhos. Então, eu nasci nessa época, em 1970. Então, eu estou falando aqui do meu tataravô, eu estou falando do meu bisavô, eu estou falando dos meus avós, eu estou falando dos meus pais. Cada geração dessa na minha família, que se encontra aqui nesse estado há 131 anos, viveram desafios muito fortes. O meu bisavô, por exemplo, que chegou aqui com 6 anos, na trajetória dele, eles perderam uma filha de 12 anos que foi mordida por uma cobra surucucu. Como se não fosse o suficiente, um outro filho saiu para caçar e não voltou para casa. Ele subiu numa árvore, a espingarda escorregou, disparou, ele morreu ali e levaram alguns dias para encontrar, e encontraram o filho morto. O meu bisavô. Quando chega no meu avô, ele perde a esposa, né? Se une a uma outra mulher, e assim ele cria 18 filhos. Então, quando alguém pergunta sobre quem sou eu sempre faço questão de contar essas histórias. Por quê? Porque na trajetória, para começar de novo, para realizar qualquer coisa na nossa vida, nós nunca podemos nos esquecer de quem nós somos. Nós nunca podemos nos esquecer da nossa história de família. E aí, quando eu nasci na roça, os meus pais trabalhavam na roça, e o que eu ia ser? O que eu ia fazer da vida? O que ia acontecer na minha vida? Nós fazíamos parte de uma comunidade, nós estávamos na igreja, nós conhecíamos Deus. Então, assim, naquela caminhada na roça, a minha mãe viu que com 5 filhos, aquela vida no interior não ia dar em muita coisa. Minha mãe pegou os 5 filhos e foi para a cidade. Mas eu tive algumas experiências ali naquela roça que marcaram a minha vida. Ali naquela roça, aos 7 anos, eu fui para a escola. E na escola, no meu primeiro ano na escola, a professora, ela chamou os pais no final do ano
e separou todas as crianças assim de um lado e me colocou na frente, junto com outro garoto que tinha mais ou menos uns 14 ou 15 anos, e ela disse assim: todas as crianças, elas vão passar de ano. Todas as crianças, eu estou passando todas as crianças de ano. Porém, esses dois, o garoto de 14 ou 15 anos, ele tinha síndrome de Down. E eu tinha 7 anos. E ela disse: todas as crianças vão passar de ano, mas esses dois aqui não podem passar. Ou seja, aos 7 anos, a professora disse que eu era burro, que eu não tinha capacidade para passar de ano. E por causa daquele acontecimento, na minha caminhada escolar, eu não tinha muito sucesso. Eu tinha dificuldade de aprendizado. Eu tinha dificuldade de compreender muitas matérias, aquilo que era ensinado no quadro. E eu fui caminhando. Depois disso, a minha mãe nos tirou da roça, nos tirou do interior, nos levou para a cidade. Ela arranjou um trabalho na cidade e nos tirou daquela roça. E quando nós chegamos na cidade, nós chegamos em Vitória, eu tinha 13 anos de idade. E nós fomos morar num barraco, numa comunidade, num lugar na beira de um brejo. E todos os dias, à tarde, a nossa casa era invadida por pernilongos. Né? E aí nós fazíamos o seguinte: nós pegávamos uma panela com um pano e a gente colocava para queimar embaixo do assoalho. Não sei se você sabe para que é isso. Né? A fumaça entrava pelas gretas e os mosquitos vazavam de dentro de casa. E nós também, porque ninguém é maluco para aguentar aquela fumaça toda. Então, a gente vivia esse tipo de experiência. Um dia, essa experiência de colocar uma panela com pano para queimar embaixo do assoalho fez o nosso barraco pegar fogo. E depois que o barraco pegou fogo, o meu pai começou a construir uma casa boa. O que eu aprendo aqui? A gente nunca pode esperar a nossa casa pegar fogo, a nossa vida pegar fogo, né? A gente passar numa situação difícil, muito absurda, para a gente construir algo de bom. Quando nós chegamos nessa fase, onde eu tinha 13 anos e nós nos mudamos para a cidade, nós tínhamos muita necessidade financeira. Tudo que eu queria na vida era uma oportunidade, era um trabalho para sair daquela miséria, para sair daquela pobreza. Eu me lembro que eu vendia picolé para comprar leite para o meu irmão menor, para o 5º filho, o caçula, que nasce 10 anos depois de mim. Então, Deus colocou um sonho no meu coração. Deus colocou um sonho no meu coração. Eu queria ir para a Marinha. E aí, por volta dos meus 18 anos, eu fui para a Marinha. Eu estive como militar aí na Marinha, passei pelo quartel de marinheiro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, fui servir no comando do 1º Distrito Naval, né? E quando eu estava na Marinha, eu descobri que eu tinha entrado pela porta dos fundos. Então, não tinha como seguir uma boa carreira pelo caminho que eu entrei. Então, houve um tempo, eu fiquei um tempo na Marinha, e aí o meu sonho acabou. Se a gente quer chegar a algum lugar na vida, de vez em quando, a gente precisa gerar um sonho novo. Porque são os sonhos que nos impulsionam, que nos levam para frente, né? Que nos fazem crescer, que nos desafiam, né? Que nos confrontam. Então, qual era o meu sonho novo? O meu sonho novo, como eu sou de uma família de pessoas trabalhadoras, né, pessoas que se dedicam, de pessoas linkadas à família, de pessoas linkadas a Deus, né, eu já vinha trazendo o evangelho dentro de mim, mas estava passando por muitas dificuldades, muitos problemas nessa época. Então, quando eu estava na Marinha, aí por volta dos meus 20, 21 anos, eu disse o seguinte: eu vou para os Estados Unidos.
né? Porque as pessoas iam para os Estados Unidos e, com um trabalho simples, elas tinham salários dignos para sustentar-se não somente nos Estados Unidos, mas sustentar suas famílias no Brasil também. Isso era 1991. Então eu disse, como eu estou na Marinha, eu vou lá no consulado americano, no Rio de Janeiro, pegar o meu visto americano. Então, eu ainda estava na Marinha, eu disse, como esse sonho não vai longe de ser militar da Marinha, eu preciso criar uma nova saída, uma nova estratégia, um novo sonho. Então, eu tirei um passaporte e a primeira vez que eu fui ao consulado americano tentar o meu visto, eu falei, bom, eu vou fardado, porque eles vão dar credibilidade, são as Forças Armadas, eles vão me dar o visto, então daqui eu vou direto para os Estados Unidos. Porque eu estava no Rio de Janeiro e eu não queria voltar atrás para o Espírito Santo, porque a vida era muito difícil, era muito sacrificante. Eu fui fardado e entreguei o meu passaporte lá no consulado, né? Negaram o visto. O que aconteceu foi que negaram o visto e eu não conseguiria ir para os Estados Unidos. Mas todo aquele que é de Deus é movido pela fé, né? O meu justo, ele viverá pela fé, né? E aquele que retroceder, não se agrada dele o meu coração. Essa não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então eu disse, eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou de novo. E aí eu fui novamente tentar o visto. E quando eu cheguei na segunda vez, eles negaram de novo. Então eu disse, peraí, eu não vou desistir. Eu tenho um sonho. Eu acredito que tudo vai dar certo. Então eu fui pela terceira vez. E na terceira vez, negaram de novo. E quando negaram de novo, eu falei, mas não é possível. Aí eu troquei de roupa. Eu já não fui mais como militar, né? Eu coloquei um terno, né, bonitinho, né, vestido de crente. E aí eu fui lá pela quarta vez para pegar o meu visto, na certeza de que dessa vez eu conseguiria na quarta vez. Quando chegou na quarta vez, né, eu na certeza de que o meu visto vinha, negaram de novo. Então, o meu sonho estava ficando difícil. Estava ficando difícil o meu sonho. Eu cancelei aquele passaporte, tirei um outro passaporte, voltei lá. E quando eu voltei lá, negaram de novo. Então, aquele que é de Deus, ele vence na persistência. Aquele que é de Deus, ele vence na determinação. Aquele que é de Deus, ele vence pela fé. Ele precisa continuar. Então, na sexta-feira, na sexta vez, quando eu voltei, negaram de novo. Então, assim, qual é a saída que eu tinha para tantos nãos que eu estava recebendo? Já havia cancelado o sonho da Marinha e agora já tinha recebido 6 nãos de um visto americano para eu poder imigrar e trabalhar no exterior e prosperar através das minhas mãos, do meu trabalho. Então, eu fui pela 7ª vez e, finalmente, quando chegou a 7ª vez, negaram de novo. Então, eu fui a 8ª vez. Quando chegou a 8ª vez, não tinha como. Acho que eles cansaram da minha cara e negaram de novo. Então, eu fui a 9ª vez. Né? Fui a 9ª vez e isso já tinha passado cerca de 8 anos que eu tinha tentado 8 vistos naqueles períodos e já era a 9ª vez que eu ia tentar o visto e na 9ª vez negaram de novo. Já haviam passado quase 10 anos. E depois de um tempo, eu fui pegar o visto. Deixei passar um tempo, tirei outro passaporte e fui tentar o meu visto. Quando eu cheguei na 10ª vez, eles ficaram comigo, em média, 1h30 e me deram um visto de turismo e negócios.
Porém, quando eles me deram o visto de turismo e negócios, eu não precisava mais. Por que eu não precisava mais? Porque 10 anos depois, eu tinha uma empresa de granito lá em Boston. 10 anos depois, eu estava exportando esmeraldas para Nova York. 10 anos depois, eu já tinha uma profissão que eu chamo de legalização de estrangeiros, recuperação de cidadanias, porque o nosso país é cheio de imigrantes que vêm de todo lugar no mundo. 10 anos depois, eu tinha um passaporte europeu, e o passaporte europeu ele te dá acesso a 187 países sem necessidade de visto. Um passaporte europeu, uma cidadania europeia, ela te permite morar, trabalhar, estudar, se aposentar, transferir aos filhos, aos netos, aos bisnetos, aos tataranetos. Um passaporte europeu, ele te favorece em uma regularização mais barata e permanente na América. Para um brasileiro, custa cerca de $800 mil para se regularizar na América. Para um europeu, de 50 a 100 mil dólares. Então, assim, eu nunca precisei de visto americano. Sabe por quê? Deus estava trabalhando no meu caso. Eu pensei que eu estivesse fazendo o melhor por mim, mas Deus estava fazendo o melhor por mim. Eu nunca precisei ir para país nenhum, nunca precisei morar em país nenhum, nunca precisei viver em país nenhum, porque eu estou debaixo de uma palavra que foi entregue a Josué, que onde eu colocasse a planta do meu pé seria meu, e ninguém poderia me resistir. Ninguém poderia me resistir. Hoje eu tenho uma rede de despachantes linkados a mim, onde eu não preciso dizer um A, onde eu não preciso vender, onde eu não preciso abrir a minha boca, porque eles fazem todos os serviços e entregam para mim tudo mastigado, tudo pronto. Para quê? Para eu gerar a solução que eles não têm. Quem faz isso sou eu? Não, é Deus. Aqueles 9 vistos negados me colocaram dentro de algo que não é o mundo que faz. Aqueles 9 vistos legados, eles me deram uma profissão na área de imigração, o qual eu estou envolvido há 22 anos, com remunerações em dólar e em euros, sem sair da terra onde eu nasci, sem sair da terra onde a minha família foi colocada há 131 anos. Então, existem coisas que nós precisamos entender. Existem coisas que eu posso ir lá e fazer, eu posso ir lá e resolver, mas existem outras coisas que é Deus quem faz. Sabe? Existem caminhos que o homem vai te dizer, olha, é por aqui, olha, é por ali, olha, faz isso. Mas Deus cria coisas loucas para confundir as sábias. O que foi feito comigo é que Deus pegou uma das habilidades naturais que já nasce comigo e com você, que nós já nascemos com cerca de 500 a 700 habilidades naturais, e ser autodidata é uma das habilidades naturais que cada um de nós tem. Deus fez isso comigo. Deus me colocou para estudar a partir da minha visão, a partir da minha percepção dos 9 vistos negados sobre leis internacionais de imigração. Eu comecei a trabalhar com processos de legalização de estrangeiros, de naturalização de estrangeiros, e nessa caminhada eu estou há 22 anos. Eu trazia no meu coração 2 sonhos. 2 sonhos. O primeiro sonho era um sonho de 7 anos de idade. O sonho de 7 anos de idade era eu queria ter a minha família. Eu queria ter a minha família, e eu me lembro onde eu estava com 7 anos de idade, onde eu sonhava com o meu casamento e os meus filhos. Este sonho, ele só vem ser realizado aos 44 anos de idade. Né? Nós estamos vivendo num tempo num tempo de superficialidade,
onde as pessoas são muito imediatistas. Eu quero hoje, né? Eu quero já, eu quero dinheiro, eu quero casamento, eu quero isso, eu quero ministério, eu quero aquilo. E para realizar o meu sonho de casamento e família, veja quanto tempo levou. O meu primeiro filho nasce em 2014. Olha quantos anos para eu ter um casamento, para eu ter uma família. O outro sonho que eu tinha na vida era sair da pobreza. Porque a pobreza humilha, a pobreza escraviza, a pobreza joga os homens no crime, a pobreza joga as mulheres na prostituição. Olha, onde nós fomos morar, quando nós chegamos à vitória no Espírito Santo, o lugar onde nós fomos morar, eu perdi amigos ali. Amigos foram fuzilados, envolvidos no tráfico de droga. Outros amigos desapareceram, que nós nunca os encontramos. Eu tive experiências muito difíceis, por causa de condição financeira, muita humilhação, muita vergonha. E quando a gente se volta para Deus, Deus não se agrada da miséria, Deus não se agrada da pobreza, Deus tem compaixão do pobre, Deus ama profundamente o pobre. Então, essa era uma situação de muita humilhação na minha vida que eu precisava mudar. E, na verdade, era por isso que eu queria ir para os Estados Unidos. Mas os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E foi isso que Deus fez por mim nesse trabalho. Deus fez coisas tremendas nesses 22 anos. Deus me proporcionou coisas tremendas nesses 22 anos. Eu sei o que é viver sem dinheiro. Eu sei o que é ser envergonhado por falta de dinheiro. Eu sei o que é você ver o teu pai tentando fazer negócios para sustentar a tua família e as pessoas dizendo não para ele. Eu me lembro do meu pai tentando vender, madeiras. E me lembro de uma vez que ele fez uma venda de madeira e quem comprou não pagou. E o meu pai ligava para essa pessoa, cobrando a pessoa, e a pessoa enrolava ele, enganava ele. E nós tínhamos necessidades em casa, e eu via a luta do meu pai, eu acompanhava a luta do meu pai. Então, houve muita vergonha por falta de recurso financeiro. Houve muita vergonha por causa de miséria, por causa de pobreza. Então, assim, houve muita escassez, houve muita necessidade. Então, eu não queria levar aquilo para a minha vida fora. Então, Deus me colocou num caminho, onde eu descobri que o Brasil é um dos países que mais imigra no mundo. Porque no Brasil as crises não acabam. O Brasil é um lugar que está sempre em crise, você está sempre sendo confrontado nas crises aqui no Brasil. Então, agora, eu já alcancei a minha família, eu tenho meu filho Enzo, de 6 anos. A semana passada, nós estávamos no carro, só eu, ele e o menorzinho, o Lorenzo, de 4 anos, e o Enzo me pergunta assim: papai, eu posso ter os meus filhinhos? Então, assim, o meu sonho de 7 anos de idade, ele se repete no meu filho agora, quando ele olha para mim. Ele também quer ter a família dele. Então, eu vejo como é importante a gente não se esquecer de quem nós somos, daquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, daquilo que Deus tem nos ensinado no problema, no confronto, na dificuldade do relacionamento, na dificuldade financeira, na dificuldade ministerial. Eu tenho visto que para começar de novo, talvez você não precise estudar com fulano, estudar com Beltrano, estudar com ciclano quando você tem 50 anos. Você olha para você, olha para a sua história, aquilo que Deus tem feito com a sua família, aquilo que Deus tem feito na sua história, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você não pode se esquecer daquilo que Deus tem feito através de você. Você precisa
Você precisa trazer sempre um sonho com você, inserir Deus nesse seu sonho, inserir a tua fé nesse seu sonho. Você, apesar das circunstâncias difíceis, do monte de não que você vai recebendo, porque você vai encontrar pessoas que dão tapinhas nas suas costas, mas na verdade elas não são com você, elas não compartilham da mesma fé, elas não compartilham da mesma ideia, e você não vai poder desistir, porque se você desistir, Deus não se agrada de você. Sabe? Aqueles que são de Deus, eles rompem pela fé. Não é quando eles desistem. Não é quando eles fraquejam. Não é quando eles ficam em cima do muro. É quando eles acreditam que eles podem. É quando eles acreditam que eles podem. Então, hoje Deus me deu um casamento. Hoje Deus me deu filhos. Hoje Deus já me entregou a minha família. Hoje Deus já me tirou daquela miséria. Né? Ele me criou oportunidades que só Ele podia criar, porque em mim mesmo não há conhecimento, não há entendimento para que eu, com a minha própria força, com a força dos meus braços, alcance as coisas que eu alcancei, a qualidade de vida que eu tenho alcançado. Olha, esse ano eu fiz 50 anos. Há 10 anos atrás, eu fiz um projeto com Deus. Eu aí, por volta de 2003, a minha mãe ficava me dizendo assim, realiza um sonho do seu pai, dá um sítio para o seu pai, dá um sítio para o seu pai. A minha mãe ficava me dizendo. Então, eu tinha no meu coração que honrar pai e mãe, é a palavra de Deus, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E eu trago há um bom tempo no meu coração como retribuir aquilo que Deus tem feito pela minha vida. Como retribuir aquilo que Deus tem feito por mim. E eu não sabia como retribuir. Mas no meu coração, eu tenho um chamado muito forte. Eu tenho um chamado muito forte para passar visão para as pessoas do Espírito de Deus que transforma, que muda, que prospera, né, que traz à existência tudo aquilo que não existe, que é para falar de finanças. Mas, ao mesmo tempo, nessa caminhada, através desse presente entregue ao meu pai, que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, então eu comprei um sítio e dei para o meu pai. Com o passar do tempo, eu fui construindo nesse sítio, nesse espaço, alojamentos e recebendo somente igreja. Eu sempre tive no meu coração ofertar esse espaço somente para a igreja, somente para encontros cristãos, que fosse sempre um espaço onde os cristãos, né, pudessem ser favorecidos ao estar em um local, neste local. É um local muito bonito, muito gostoso, onde você sente a presença de Deus, é muito arborizado. E quando nós saímos procurando sítios, eu com meu pai, quando ele chegou neste lugar, não servia outro, só servia aquele. Então eu comprei o lugar, não disse para o meu pai que comprei. 30 dias depois eu falei com os meus pais que o antigo proprietário não queria vender e que ele tinha, né, um valor sentimental por aquele lá, mas ele estava fazendo um aniversário lá e nos convidou para ir. Eu não tinha dito para o meu pai que eu tinha comprado. Quando eles chegaram na casa sede, os familiares começaram a sair correndo dentro de casa, falando que o sítio já era dos meus pais, e foi aquela alegria, soltando fogos, e aquela choradeira, muita emoção, e eu consegui honrar, né? Honrar o meu pai, a minha mãe, sendo o primeiro mandamento com promessa. Eu continuei, né, oferecendo esse espaço às igrejas, com os alojamentos que eu construí, mas Deus colocou uma visão no meu coração, de construir suítes e começar a servir aos encontros de casais. Então, eu fiz um projeto para 100 suítes. Para 100 suítes. E assim, nessa caminhada até
o ano passado, 2019, nós conseguimos levantar 76 suítes para servir aos encontros de casais. Mas enquanto eu estou servindo os encontros de casais, outras pousadas podem fazer isso, outros hotéis podem fazer isso. Enquanto eu estou construindo, enquanto eu estou fazendo, e eu enviei algumas imagens aí para o Bispo Maurílio, daquilo que a gente fez até hoje, daquilo que Deus vem nos proporcionado, eu me senti na obrigação de retribuir a Deus de alguma forma. Eu me senti na obrigação de retribuir a Deus de alguma forma. Então, quando eu chego aqui nos meus 50 anos, eu me sinto obrigado a fazer algo em favor do reino, em favor de Deus. Então, Deus colocou uma visão no meu coração, Deus colocou um sonho no meu coração. Eu conheci o pastor Paulo Lima, né? E aí esse sonho foi aumentando. E qual é o sonho? É construir um espaço? É ter suítes? É ter pousada? É ter um hotel? Não, não. O sonho é a restauração de casais Guarapari. Um lugar onde eu pudesse exercer o chamado com amor, onde eu pudesse servir a Deus na base. O que é a base? O casamento e a família é a base do ser humano. O casamento, a família, é um centro de preparação para o ser humano. É na família que você vai ser confrontado. É na família que você vai ser educado. É na família que você vai ser ensinado. Então, os casais hoje, nesse tempo de superficialidade, né, o casamento tem sofrido afrontas. O casamento tem sofrido confrontos. Sendo o casamento uma visão de Deus, uma ideia de Deus, com regras e princípios de Deus, hoje surgem muitas teses, muitas teorias, muitas invencionices humanas. E até o casamento dos nossos pais, o casamento funcionava perfeitamente, porque eles tinham muito de Deus, né? Eles tinham muito temor a Deus. Quando chega na nossa geração, os homens, muitos homens, eles têm uma visão superficial sobre o casamento, e muitas mulheres também. E as pessoas começam a se casar para mudar de condição financeira, para mudar de casa, para mudar de família, por causa da festa. Então, alguém precisa se reunir para tratar do casamento, porque quando um casal está precisando de ajuda, ele diz assim, procura fulano, procura ciclano, procura Beltrano. Então, qual é a nossa ideia? É colocar 100 suítes todos os meses à disposição da restauração de casais Guarapari. Porém, suítes, lajota, areia, cimento, não pode fazer nada por esse casal que está tendo problema, que está vivendo dificuldade, que está a ponto de se divorciar. Então, a restauração de casais Guarapari, ela não é para que eu seja uma estrela. A restauração de casais Guarapari é para todo homem de Deus que tem um chamado para tratar de casamento, para tratar de família, possa, na restauração de casais Guarapari, todos os meses, exercer o seu chamado. Porque para tratar de casamento, para tratar de família, não é campo de guerra para aventureiro. É problema, é dificuldade, é levantar uma bandeira e precisa ser bom. Precisa ser de qualidade para poder intervir nos problemas que os casamentos, que as famílias vêm sofrendo hoje, as afrontas que as famílias vêm sofrendo hoje, e vencer, e verdadeiramente ajudar. Porque são muitas teorias, são muitas teses, ninguém sabe exatamente onde ir, ninguém sabe exatamente onde procurar ajuda. E se tem um campo onde eu passei por problemas, é no campo dos relacionamentos. Então, assim, é uma guerra, é uma luta, é uma dificuldade para você ter o seu casamento hoje, para você sustentar um casamento hoje, para você ter uma família equilibrada, vivendo um Deus de equilíbrio. Hoje, você precisa levantar uma bandeira,
ter uma direção, ter pessoas que te orientem, passar por uma mentoria. Então, é isto que nós estamos fazendo aqui na Restauração de Casais Guarapari, onde Deus me colocou, onde Deus tem me levantado para fazer, para reunir pessoas. Eu quero agradecer aqui a vida do pastor Paulo Lima, que tem nos apoiado, que tem mentoreado um time de pastores, líderes e conselheiros que se levantaram em favor de casais que estão vivendo problemas, né, de famílias que estão passando por problemas conjugais. Hoje, aqui no Espírito Santo, nós já estamos abertos para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para o exterior, de onde os casais quiserem vir. Nós aqui no Espírito Santo, hoje, estamos preparados para receber esses casais com um time de conselheiros experientes, pessoas maduras, com chamados para tratar de problemas de casamento e de relacionamento. Hoje, a Restauração de Casais Guarapari, para um pastor que vier até aqui tratar do seu casamento, para um membro de igreja, para qualquer pessoa que quiser vir tratar do seu casamento, ser preparado, ser habilitado para viver um casamento duradouro, quando ele estiver na Restauração de Casais Guarapari, ele precisa entender uma coisa: ele vai estar no centro da vontade de Deus. Para fechar essa nossa conversa, eu queria deixar aqui algumas palavras que estão sempre presentes, algumas palavras da Bíblia que estão sempre presentes aqui na minha caminhada. Né? Quando eu conto a história da minha família, é impossível não falar sobre isto. A generosidade do coração. A família Seda é uma família com um coração tremendo, com um coração de servo. Lembra o que disse Jesus? O melhor é aquele que serve. Aqui na família Seda, nós amamos o serviço. Nós amamos estarmos dispostos a servir a Deus. Eu tenho uma irmã servindo lá em Boston, numa igreja tremenda. Eu tenho um irmão servindo na Maranata. Né? Nós estamos aqui servindo. A família Seda tem um coração de servo. Né? Certamente, a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Outra palavra que eu quero dizer aqui, que nós não podemos nos conformar com aquilo que vem acontecendo nos casamentos e nas famílias. Nós não podemos nos conformar com aquilo que vem acontecendo neste tempo. É preciso renovação na nossa mente para nós provarmos qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos fincar a bandeira da nossa família, não nos esquecendo da nossa história. Por pior que ela seja, mais preparado você deve estar. Porque ninguém é bom na zona de conforto. Quanto mais você está sendo confrontado, mais você precisa estar preparado. Então, assim, para começar de novo, não se esqueça da sua história, não se esqueça de quem foi a sua família, não se esqueça daquilo que Deus tem te ensinado, não se esqueça de quem é Deus na tua vida. Então, nós precisamos renovar a nossa mente para começar de novo, para a gente provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu esquadrinho o seu coração e provo até os teus pensamentos. E isto para dar a cada um o fruto, a recompensa, de acordo com as tuas atitudes, de acordo com as tuas ações. Olha, querido, cada um de nós sabe os desafios que está vivendo no seu ministério, na sua igreja, nesse tempo de pandemia. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Deus, ele não se esqueceu de você. Eu tenho compartilhado das mesmas dificuldades, dos mesmos problemas aqui. Deus, ele não se esqueceu de você. Não se engane.
Deus está tratando do teu caso. Deus está tratando do teu problema. Faça aquilo que você pode fazer. Entrega o teu caminho, entrega os teus projetos, entrega as tuas visões, entrega os teus sonhos nas mãos de Deus. Faça tudo o que você puder. Porque aquilo que depender de Deus, Ele vai fazer. Creia. Ele vai fazer. Acredita. Na minha caminhada aqui, houveram muitos desafios, houveram muitos nãos, houveram, assim, em 80% das vezes, as coisas deram erradas. Mas aquilo que deu certo foi super. Foi 4 vezes mais compensador, foi 10 vezes mais compensador. Acredite na recompensa. Eu termino aqui com esta palavra. 2 Crônicas 15:7. Há uma recompensa. Há uma recompensa. E a recompensa, ela só chega para aquele que permanece. A recompensa, ela só chega se você permanecer. Acredite, é um novo tempo, é um novo momento, é hora de começar de novo. Permaneça. Tudo vai dar certo para você. Que Deus te abençoe com essa palavra, com esse momento. Eu quero encerrar aqui. Eu posso fazer uma oração já, Bispo? Pode sim, Guilherme. Querido Deus, obrigado por este tempo, obrigado por este momento, obrigado por essas vidas aí do outro lado desse PAP, pastores amando pastores. Que a cada dia mais, a cada sexta-feira, a gente possa estar aqui recebendo mais deste alimento, Pai. Encha os nossos corações de esperança, porque nós queremos viver como viveu Josué. Nós queremos viver como viveu Davi. Nós queremos viver como viveu José. Olha, Josué foi escolhido porque nele havia um espírito. José foi escolhido para governar porque nele havia um espírito. Davi reinou porque depois que o profeta foi até a casa dele e derramou azeite sobre a cabeça dele, ele andava possuído pelo Espírito Santo. 1 Samuel 16:13. Não basta, querido, dizer que somos filhos de Deus, não basta estarmos diante das igrejas, não basta trazer palavra para o povo. Você precisa se mover possuído pelo Espírito. Porque qualquer pessoa pode parar um ser humano, mas não tem homem nessa terra que pode parar uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus. Recebe essa palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Seja abençoado aí onde você estiver. E Deus te abençoe.